Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. Eu sou a Marina Godward, pesquisadora de uma vida mais natural e conectada com a natureza e mestranda em Ciência da Sustentabilidade. Comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento, e Veridiana Della Vecchia, jornalista, professora de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e doutora em Relações Internacionais com pesquisa em mudanças climáticas e meio ambiente. Então, bora começar, gente? Bora lá. Como sempre, primeiro a gente vai falar de Brasil, e hoje o Xande vai apresentar um giro de notícias atualizando a cobertura da catástrofe do Rio Grande do Sul. No domingo, dia 2 de junho, foi registrado o menor nível do Guaíba desde o início dessa crise, há pouco mais de um mês. A água já estava abaixo da cota de inundação no sábado, quando a medição apontou 3,54 metros e baixou para 3,48 metros no domingo. E aqui é necessário fazer um parêntese. O Instituto de Pesquisas Hidrológicas da URGS, junto com o Serviço Geológico Brasileiro e o governo do estado, que toma essa decisão, atualizou a cota de inundação, que atualmente é 3,60 metros. 3,48 metros, portanto, está abaixo dessa cota de inundação, e isso, né, a água ficar abaixo da cota de inundação, é algo que não ocorria desde o início de maio. No entanto, na crise as coisas não são tão simples. Na segunda-feira, dia 3, diversas áreas da zona sul e da zona central da cidade, incluindo o terminal rodoviário, voltaram a alagar, com água saindo para a superfície pelos bueiros. Isso ocorreu, nessa ocasião, principalmente em função do vento sul que soprava sobre o estado e represou a água que escoa para o mar através da Lagoa dos Patos, também chamada de laguna, né, na classificação geográfica. Mas, segundo o diretor do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre, Maurício Loss, tratou-se de um episódio momentâneo e não há motivo para preocupação. De fato, a força do vento já diminuiu e o avanço desses novos alagamentos foi interrompido. A última medição a que tivemos acesso antes da gravação do episódio, no site www.nivelguaíba.com.br, indica 3,50 metros às 6 horas e 15 minutos de terça-feira, dia 4 de junho. Também entra no giro de atualizações a tentativa do governador Eduardo Leite de disputar a narrativa sobre as alterações na legislação ambiental. Após ter sido feita em seu governo a implementação de centenas de mudanças do Código Ambiental do Estado, o governador reiteradamente tem sido perguntado sobre essa questão, inclusive no último Roda Viva de que ele participou, e tem afirmado que tais mudanças não agravaram a situação atual. Porém, segundo a Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, uma organização ambientalista fundada em 1971, com uma trajetória muito grande, pioneira do ambientalismo no Brasil e uma das organizações mais tradicionais da área, segundo a Agapan, o governador mente ao afirmar que as alterações não colocam o meio ambiente em risco. De acordo com Everton Lacerda, atual presidente da instituição, o código aprovado pelo governo abre caminhos para a degradação ambiental e, consequentemente, fragiliza o meio ambiente, fragiliza a proteção ao meio ambiente. Ele segue, abre aspas, na prática, o governo descaracterizou a secretaria, a antiga Secretaria Estadual do Meio Ambiente, hoje chamada de Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, e a colocou a serviço dos grandes empreendedores do agronegócio e da mineração, entre outros, com a finalidade de facilitar licenciamentos. Fecha aspas. O documento da Agapan pode ser facilmente encontrado no site da instituição e estará linkado na descrição do episódio. Só o novo nome, né? Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura já dá a entender que eles vão colocar o meio ambiente a serviço da infraestrutura, né? Por fim, uma atualização de alguns prejuízos decorrentes da situação. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação avaliou o impacto da tragédia climática no mercado de trabalho do Rio Grande do Sul e, de acordo com a análise, 95% dos 3,2 milhões de empregos foram atingidos. Segundo o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloy Olenik, serão necessários muitos anos para o restabelecimento completo das empresas e do mercado de trabalho gaúcho. Para ele, abre aspas, o governo do estado terá de criar um plano de fomento e subsídios para ajudar que novamente os habitantes possam ter uma vida digna, próxima dos padrões que tinham antes desta super tragédia acontecer, fecha aspas,
Para se ter uma ideia, dos 497 municípios do estado, 471 foram atingidos e apenas 79 cidades passaram ilesas. Elas, no entanto, representam apenas 5% do total de empregos do estado. Mudanças climáticas tornaram as chuvas do Rio Grande do Sul 2 vezes mais prováveis. Bom, um estudo científico lançado nesta segunda-feira, dia 3, identificou que o aquecimento global causado por atividades humanas, aliado à falta de infraestrutura, tornou a tragédia no Rio Grande do Sul 2 vezes mais provável de acontecer e aumentou sua intensidade numa escala de 6 a 9%. Ou seja, as mudanças climáticas têm relação direta com as chuvas extremas que atingiram o estado. Produzido por 13 cientistas, entre os quais 2 brasileiros vinculados ao Centro de Pesquisas World Weather Attribution, a análise mostra que o fenômeno natural El Niño também influenciou na catástrofe. No entanto, os cientistas concluíram que fatores de vulnerabilidade social pré-existentes nos territórios afetados também contribuíram para que a tragédia atingisse essa magnitude. Segundo eles, regiões desprotegidas, normalmente habitadas por populações mais pobres, enfrentam riscos mais elevados de inundações e impactos associados. Que foi o que a gente falou no episódio passado. Quem quiser mais detalhes, ouve lá, tá bem explicadinho. A análise cita ainda o descumprimento da legislação ambiental brasileira como outro dos elementos que pode ter colaborado para a catástrofe. Os pesquisadores mencionam que o Código Florestal Brasileiro, vigente desde 2012, estabelece que as propriedades rurais no Rio Grande do Sul, por exemplo, devem preservar 20% de suas áreas de vegetação nativa, o que não vem ocorrendo. E destacam também, para lembrar o que o Xande falou agora há pouco, que em 2020 o governo Eduardo Leite e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul instituíram um novo Código Ambiental Estadual que alterou 480 normas, majoritariamente para flexibilizá-las. Já que tu terminou falando do Eduardo Leite, queria só fazer um comentário. Não sei se o pessoal viu, mas o Eduardo Leite esteve no Roda Viva em meio à crise do Rio Grande do Sul, né? Para quem quiser ter mais informações, várias agências de checagem fizeram checagens das coisas que ele falou no Roda Viva, porque ele foi muito resistente e, obviamente, em relação a admitir as falhas do governo, principalmente em relação a essas questões de flexibilização da legislação ambiental. Ele tentou dar uma maquiada na situação. Então, eu super indico que quem quiser entender um pouco melhor isso, vá atrás das agências de checagem que, enfim, conseguiram explicar o que fazia sentido e o que não fazia sentido do que ele estava falando. E basicamente o Eduardo Leite, nessa mesma entrevista, que também está disponível no YouTube para quem quiser, é só procurar Roda Viva, Eduardo Leite, que dá para assistir na íntegra. Mas ele fala que o Estado tinha outras prioridades que não a questão ambiental. É engraçado, né? Porque quando ele é questionado por ter falado isso, e daí ele fala exatamente isso na resposta dele. Ele fala, não foi isso que eu falei, daí ele fala exatamente isso. Rede de cientistas se articula para apresentar soluções para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Depois de mais de um mês, o Rio Grande do Sul ainda enfrenta as consequências mais diretas das cheias que atingiram o estado. Para vocês terem uma ideia, ainda há áreas de cidades como Porto Alegre e Canoas que permanecem alagadas, mas em vários locais já tiveram início os trabalhos de limpeza e de reconstrução. As pessoas começam a retornar para suas casas e negócios para limpar e calcular prejuízos, mas ainda há milhares de desalojados, muitas pessoas que perderam tudo, enfim. Mas isso são as iniciativas das pessoas que começam a voltar. O Estado, porém, agora vai ter que ser reconstruído de uma forma muito mais ampla, repensando áreas enormes de moradias, estradas, infraestruturas como redes de água, de esgoto, de energia, etc. As alternativas de reconstrução começam a aparecer, mas não existem respostas fáceis quando se trata de reconstrução, até porque existem muitos interesses em disputa nisso. Por isso, diferentes universidades e mais de 100 cientistas criaram a RECA, Rede de Emergência Climática e Ambiental, que vai ter como tarefa promover o embasamento técnico e científico para um plano de emergência climática e ambiental para ser entregue aos governos municipal, estadual e federal. Quem puxou essa iniciativa foi a Márcia Barbosa,
que é professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é super reconhecida tanto por sua atuação científica quanto por sua luta pela ciência e pela inclusão das mulheres na ciência. Para vocês terem uma ideia, só no ano de 2020 ela foi mencionada pela ONU Mulheres como uma das 7 cientistas que moldam o mundo e foi eleita pela revista Forbes como uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil. No caso do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela defende que os cientistas locais já trabalham com inúmeros projetos e pesquisas que podem ser úteis em momentos como esses. E ela explicou para a gente, do nosso futuro em comum, o que é preciso para uma reconstrução que leve em conta as mudanças climáticas. O Rio Grande do Sul precisa levar em conta o que pesquisadores e pesquisadoras sabem, não somente sobre os futuros desastres que vão ser um meio de chuva e um meio de seca, mas o que a gente precisa fazer para estar preparado e preparada para isso. Tá? Uma ação urgente é a criação de um centro que nos prepare para riscos, que não é só avisar que vai ter o alerta, mas que dê educação para a gente, para os gestores, gestoras, poder público, para as crianças, para toda a população estar preparada para essa situação de risco. E a segunda coisa que é muito importante é na reconstrução, ouvir o que dizem os especialistas. Então, assim, parte desses recursos que estão destinados aos estados precisariam ser editais para trazer consultorias, não essas consultorias gringas, mas consultorias das universidades federais, Instituto de Pesquisa, comunitária. Essas universidades são capazes de responder como eu vou plantar, como eu vou arrumar as encostas, como é que eu vou arrumar a beira dos rios, onde é que eu vou colocar as casas, as pontes, como é que eu reformato as nossas estradas. Eu não penso que vai levar muito tempo, não, para os pesquisadores responderem isso, porque nós já estamos na rede de emergência climática e ambiental trabalhando nessas respostas. Ou seja, as respostas estão aí. E essa rede de pesquisadores e essa fala da Márcia Barbosa é praticamente um eco ansiolítico, vocês não acham? Resumidamente, essa rede pretende atuar em 2 eixos: os serviços de alertas e os serviços de resiliência. Bem resumidamente, porque cada um desses pontos, desses 2 eixos, eles são muito detalhados, tá? Então eu vou trazer aqui só um resuminho. É assim, bem resumidamente, porque o trabalho científico é sério, não é uma apresentação de PowerPoint com um monte de seta apontando para o meio. Exatamente. Então, os serviços de alertas são 3, são serviços de monitoramento e ampliação climática do Rio Grande do Sul, ampliação do monitoramento, né? Depois, o de monitoramento da capacidade da infraestrutura estadual e o de construção de capacidades, que é voltado para a formação de pessoas para atuar em ações de adaptação, como previsão de riscos e organização de equipes de intervenção. O segundo eixo é de serviços de resiliência, que inclui educação climática e ambiental, projetos de infraestruturas resilientes, como estradas, pontes, cidades, edificações, e o de proteção à terra, ordenamento territorial e produção de alimentos com base ecológica. Todo esse plano, na verdade, ele se baseia muito em estudos que já existem, né? Muitos desses pesquisadores já fazem estudos nesse sentido, só que eles estão dispersos. Então, a rede vai juntar toda essa galera para conseguir pensar em conjunto como é que se pode reconstruir um Estado em bases ecológicas e justas. Enfim, eu tenho muita esperança nesse projeto e acho que ele pode servir de base para inúmeros outros projetos semelhantes pelo Brasil. Eu acho isso muito legal, gente, principalmente pela questão da contratação da consultoria estrangeira, né, que a Márcia até fala no áudio dela. Foi anunciado tanto pelo governo da cidade, né, do município de Porto Alegre, quanto pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, a princípio, a contratação de uma consultoria estrangeira, que é a mesma que auxiliou Nova Orleans na reconstrução e para uma reconstrução a qual foram feitas várias críticas, né, inclusive de gentrificação da cidade depois dessa reconstrução. Então, ver esse movimento acontecendo, ele nos dá, pelo menos a mim, dá muita esperança no sentido de que talvez a gente ainda possa ir por um outro caminho, porque
cara, a gente tem muita ciência de qualidade, muita informação de qualidade, muita pesquisa de qualidade sendo feita por pessoas, inclusive que, assim, aqui entre nós três a gente conhece várias pessoas que têm pesquisas de qualidade que poderiam oferecer soluções para a reconstrução do Estado muito potentes. E não é nem, assim, quem sou eu para dizer que uma consultoria internacional não poderia fazer um bom trabalho, mas a gente precisa ir tão longe? Acho que não, a gente tem muita coisa de qualidade no próprio Estado, ou então no Brasil mesmo, sabe? Então, ouvir que essa articulação está acontecendo e que a gente não vai simplesmente desistir, digamos assim, e aceitar essa contratação de uma consultoria internacional, ou aceitar tão simplesmente, tão facilmente, me deixa feliz, sabe? Eu acho importante esse movimento acontecer. Agora a gente tem que saber se os governos vão estar abertos a aceitar, né, essas sugestões, até porque, como a Márcia mesmo coloca, e já colocou em várias entrevistas, né, e falas dela, os trabalhos já estão em andamento, essas pesquisas já existem, grande parte delas já existem, e uma consultoria estrangeira teria que começar do zero isso, né, todos os estudos que uma consultoria faz, enfim. Não é nenhuma questão de competência aqui, de uma consultoria ser ou não competente, embora realmente essa que foi contratada para Porto Alegre, tenha uma visão que é um pouco diferente da que a gente entende como o melhor caminho a seguir, né? Enfim, obviamente também tem muitos interesses privados em jogo, e acho que a conciliação desses interesses é um campo de disputa, né? E uma coisa também, assim, que é importante nesse sentido é que, por exemplo, a gente se fala muito no Brasil de fuga de cérebros, né? Aí chega um momento que a gente precisa usar os nossos cérebros e a gente simplesmente ignora eles e vai contratar uma consultoria estrangeira, sabe? Então é isso, é bem isso que tu colocou, Veridiana, de que são pesquisas que já estão em andamento, que já foram feitas, que já muitas vezes que o Estado já investiu nelas, né? Porque já, enfim, já pagou bolsas por anos para essas pessoas fazerem essas pesquisas, e agora está na hora de a gente usar elas, né? Então, tomara que a gente consiga, tomara que os governos se abram para isso. Carta conjunta quer incentivar as agroflorestas e soluções baseadas na natureza como forma de recuperação do Rio Grande do Sul. Bom, gente, esse é mais um exemplo, então, de pesquisadores, universidades, associações que se juntam diante dessa catástrofe para tentar achar soluções para o estado do Rio Grande do Sul e que acho que podem ser espalhadas pelo Brasil. Nesse caso, centenas de representantes de instituições como universidades, associações, ONGs, institutos de pesquisa e iniciativas ecológicas de caráter urbano e rural construíram a Carta das Agroflorestas e Soluções Baseadas na Natureza. O documento já reúne centenas de assinaturas e apresenta propostas para a reconstrução do Estado por meio de sistemas agroflorestais, que aqui no nosso Futuro em Comum a gente adora. Bom, uma das propostas é a criação de um programa emergencial para o assentamento de populações rurais e urbanas voltado a famílias atingidas pelas enchentes, com adesão voluntária e adoção de sistemas agroflorestais. Esses novos assentamentos seriam em áreas de zona rural, no entorno das cidades atingidas, possibilitariam a produção de alimentos dentro de circuitos próximos de escoamento e comercialização. A Carta também propõe a criação de um programa voltado aos territórios tradicionais, comunidades pesqueiras e populações ribeirinhas. E, por fim, sugere a construção e aplicação de um plano estratégico para o enfrentamento das emergências climáticas com foco em ações de restauração ecológica. A Carta das Agroflorestas e Soluções Baseadas na Natureza está aberta até o fim de junho para novas adesões. E a gente vai deixar o link na descrição do episódio para quem quiser participar e tiver curiosidade para saber mais. Bom, e falando nisso, a gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma eco-ansiedade daquelas. Por isso, esse é o Eco-Ansiolítico, nosso quadro apresentado pela Vivi Noda, da agência Casoca, para compartilhar com vocês notícias e projetos regenerativos que nos dão esperança. Olá, aqui é a Vivi Noda e esse é mais um quadro Eco-Ansiolítico. E hoje eu vim trazer uma notícia, mas também vim lembrar que a gente está no mês do meio ambiente, ou seja, a gente já chegou na metade do ano.
E para você que ouviu todos os episódios esse ano, obrigada por estar aqui junto com a gente. E se você tá chegando agora, lembre-se que se você quiser, você também pode ouvir todos os episódios até agora. Nos últimos episódios, a gente falou muito sobre as consequências das chuvas nas cidades, no meio urbano. Então hoje eu vim trazer uma notícia que faz muito sentido com o assunto, que são os jardins de chuva. Lá em Belo Horizonte, a cidade decidiu fazer alguns jardins de chuva no meio urbano. E o que isso significa? São pedaços de terra no meio da cidade que são jardins, que infiltram a água. Então, quando chove muito, é como se fossem pedaços de esponja no meio do concreto que levasse essa água para o lençol freático. Então, ao invés de vir muita água e transbordar rios ou fazer enchentes e alagamentos por causa dessa água que não tem normalmente para onde escorrer, a gente está levando a água da chuva para o lençol freático, que é onde vai abastecer as nossas nascentes para que a gente tenha água para beber novamente. E quem que vai cuidar desses jardins de chuva? São pessoas da cidade, a população. Então, Belo Horizonte fez um programa Adote um Jardim de Chuva. Então, as pessoas que adotam esses jardins têm até 10% de desconto no IPTU. Então, isso significa que as pessoas vão se movimentar mais, as pessoas vão ter mais contato com a terra, podem plantar comestíveis, podem plantar flores e deixar a paisagem muito mais bonita, pode se tornar lugares para conversar, para conhecer o vizinho. Então, é uma iniciativa do poder público junto com a população que une a cidade e que tem um propósito em comum, que é lidar com a crise climática também. Então, esse é um exemplo regenerativo e que, quem sabe, daqui a um tempo a gente está plantando agroflorestas na cidade e aí sim a gente vai começar a ver as cidades muito mais verdes, a população cuidando da área verde, o poder público cuidando da área verde. E aí, quem sabe, daqui a uns anos a gente vai estar aqui nesse podcast agradecendo pelas conquistas que a gente conseguiu de regeneração urbana. Então, aqui está a inspiração. Espero que mais cidades adotem esse programa e que a gente tenha muito mais verde por aí. Então é isso, um beijinho. Ampliando para o Brasil, o Senado Federal debate a PEC 3 de 2022, conhecida como a PEC da privatização das praias. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco das tramitações legais das últimas semanas em que a gente esteve mais ausentes em termos de Brasil no geral, né? Começando pela PEC das praias, que se vocês são usuários das redes sociais ou acompanham as notícias de alguma forma, vocês devem ter ouvido falar na PEC da privatização das praias na semana passada, e provavelmente vocês já sabem um pouco do que a gente está falando, mas de toda forma a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor aqui. Eu não sei se vocês sabem, porque eu só aprendi esse ano no mestrado, mas no Brasil existe uma coisa chamada terreno de marinha. Apesar do nome, esses terrenos eles não pertencem à Marinha do Brasil. Eles são de responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, que é integrada ao Ministério da Economia. Mas o que é um terreno de marinha? Os terrenos de marinha são todos os terrenos na região costeira do Brasil, em uma faixa de 33 metros, contados a partir da linha de pré-mar média do ano de 1831, considerando a costa marítima e as margens de rios e lagoas costeiras que sofrem a influência das marés, segundo uma reportagem do Eco, isso, tá? O que isso significa? Significa que quem comprou um imóvel nessa área, na verdade verdadeira, só comprou a construção. O terreno não pertence totalmente à pessoa, tanto que essas pessoas precisam pagar para a SPU uma coisa chamada de laudêmio, que é como uma espécie de aluguel que se paga ao Estado pelo uso dessas terras. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o bairro da Urca, onde as pessoas que têm casas pagam como se fosse essa taxa de aluguel. Então, essa PEC, a 03/2022, propõe que a SPU, ou seja, o Estado, mantenha apenas o domínio das áreas utilizadas pelos Serviços Público Federal, das unidades de conservação federais e aquelas áreas que não são ocupadas até o momento. Que os estados e municípios tenham o domínio daquelas áreas que são utilizadas pelo serviço público deles e, aqui está o pulo do gato, que as propriedades que já são apropriadas na região tenham o domínio transferido aos seus ocupantes após o pagamento, de forma que os terrenos, que até hoje são como uma espécie de aluguel do Estado, passem a ser uma propriedade privada das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma casa na beira da praia, a princípio, isso é um terreno de marinha, então, na verdade,
Que sacanagem, né? Nunca me convidou a Marina. Pô, casado aí e tal, e nunca fui convidado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma casa na beira da praia, tá? Aí, eu tenho a casa, a construção, esse terreno, ele na verdade é um terreno de marinha. Então, ele não é exatamente meu. Eu pago um valor para o Estado para ter o direito de uso desse terreno. Só que, como eu não tenho propriedade dele, eu não tenho propriedade sobre a praia. E a PEC, ela quer mudar isso. Ela quer que as pessoas que têm o terreno, que, né, enfim, que estão ocupando o terreno, passem a ter direito dele como uma propriedade privada. E qual o problema disso? Bom, primeiro que, segundo a SPU, hoje existem quase 3 milhões de imóveis em terrenos de marinha, mas só um pouco mais de 500 mil deles são cadastrados. Cadastrar todos esses mais de 2 milhões de imóveis que faltam geraria um caos administrativo enorme que, muito convenientemente, abre margem para a grilagem de terra. E, gente, imagina a grilagem de terra virando moda no litoral, onde a gente tem as maiores especulações imobiliárias do país. É isso que eu chamo de especialização do trabalho parlamentar, né? No parlamento, os deputados, enfim, parlamentares encontram um nicho e atuam nesse nicho, atendendo ao grupo, enfim, tal. Essa é a lógica mesmo do poder legislativo, né? Da representação proporcional no poder legislativo. E aí a gente tem um caso de especialização do trabalho parlamentar. Por sinal, se vocês ainda não assistiram Aquários e Som ao Redor, façam isso, tá? E aí, outro problema, que é o que ficou mais famoso, né, é que, de acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, as praias são bens públicos de uso comum e, portanto, elas não podem ser privatizadas. Mas, com a aprovação da PEC, como a gente falou, quem antes era só dono da construção na praia passaria a ter domínio também sobre o terreno, podendo definir ele mesmo, o dono, como esse terreno vai ser usado, ou seja, limitar o acesso à praia se ele quiser. E, obviamente, isso não agrada nem um pouco a nós, cidadãos, né? Então, no fim, o descontentamento popular com essa PEC foi tão grande que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, suspendeu temporariamente a votação. Para vocês terem uma ideia, em poucos dias, a enquete de votação popular teve 100 mil votos contrários à proposta e só 1,5 mil votos a favor. E por que eu estou falando isso? Para nos lembrar que participar dessas votações e fazer uso dos canais existentes para pressionar os nossos representantes eleitos faz sim diferença. Então é isso, a gente espera que ela não siga adiante. Não mexam nas nossas praias. Vá, por favor. Lula sanciona a lei que permite monoculturas de eucalipto sem licenciamento ambiental. Sério, sério, Lula. Ó, não foi para isso que a gente confiou nosso voto em ti, hein? O meu voto é secreto. Tá bom. Na última sexta-feira, dia 31 de maio, o presidente Lula sancionou a lei que excluiu a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras, liberando ela do licenciamento ambiental. E ó, depois vão dizer que ele e o Dudu Milk não se dão bem. Tá bom. A lei tinha sido aprovada no dia 9 de maio no Congresso, depois de uma tramitação a jato por pressão da bancada ruralista, que a gente sabe que é enorme e muito poderosa. E antes mesmo do final do mês, a lei já foi sancionada, nos mostrando que quando eles querem, dá para fazer bem rapidinho. Qual o problema disso? O problema é que vai nos ferrar, né? Desde que a lei foi aprovada no Congresso, a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a ABRAMPA, e organizações da sociedade civil vinham alertando que o projeto é inconstitucional e pedindo para que o presidente usasse o seu poder de veto. Além disso ser um enorme retrocesso ambiental, por todos os impactos da silvicultura que a gente já falou aqui em outros episódios e eu não vou repetir para não me alongar, eles também alegam que o projeto é inconstitucional por já haver entendimento no Superior Tribunal de Justiça a favor da necessidade de licenciamento para atividade. Ou seja, mandou mal, Lully, mandou mal demais. Só não mandou mais mal que a gente, eleitores, que elegemos essas bancadas criminosas, né? Crise do lixo custa 97 bilhões de reais por ano ao Brasil, sem contar prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Uma reportagem da Fernanda Mena para a Folha de São Paulo traz uma análise sobre o problema do lixo. Somente no Brasil, o lixo custa 97 bilhões de reais por ano. Essa reportagem está muito completinha. Aqui a gente está trazendo só um resumo, mas procurem lá e tentem ler essa reportagem, porque realmente ela é muito detalhada. Para trazer alguns pontos, o Brasil gera quase 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, montante suficiente para encher 2.000 estádios do Maracanã. É muita coisa.
No mundo, o volume aumenta anualmente e no ritmo atual deve saltar quase 80% até 2050, batendo 3,8 bilhões de toneladas. E são restos de tudo quanto é coisa, desde alimentos até roupas e produtos eletrônicos. Materiais que se valem de recursos naturais, trabalho, energia para serem produzidos e transportados e que, em sua maioria, vão para baixo da terra, em aterros sanitários, depois de alguns anos ou de alguns minutos de uso. O descarte parece um tipo de praticidade, né, que a gente usa e joga fora, mas esses resíduos passam por coleta, transporte, triagem, aterramento e, com sorte, alguma reciclagem. Então, a gente ensaca o lixo e coloca fora, né? Mas para onde é que vai esse lixo? Enfim, em 2020, os custos de manejo dos resíduos, né? Esses custos diretos consumiram 30,5 bilhões de reais, majoritariamente recursos públicos municipais. E aí é difícil investir em educação infantil, que é dever do município, porque, né, a grana tem que ir para tirar o lixo. Tem uma estatística de Porto Alegre, né, que o gasto com transporte de lixo é maior que o gasto com segurança. E aí a galera, tipo, é a louca da segurança e não se preocupam com o lixo que tá corroendo todo o orçamento. Cara, e tem muita gente que ainda não recicla o lixo, né? Não faz o mínimo. Isso, tipo, não recicla, não separa o lixo, eu quero dizer, não separa o lixo. Eu ainda fico abismada quando eu vou na casa de pessoas que não separam o lixo. O pior é quando são amigos. Nisso que tu tá falando, que é muito chocante mesmo, eu acho que é um dilema, tipo, pra gente que comunica, o fato de que a gente tem essa estatística de que só 4% do lixo é reciclado, porque eu vejo muitas pessoas usando um argumento quando elas veem essa estatística, de que, de que adianta eu separar mesmo, porque só 4% do lixo vai ser reciclado, só que na verdade não é assim que funciona, né? Porque se a cidade tem uma triagem e envia esse material para reciclagem, né? Se eles fazem a coleta seletiva, então a chance desse lixo ser reciclado é enorme. E a gente, né, provavelmente tu, eu e o Xande, estamos falando de pessoas que a gente conhece que não separam o lixo de grandes cidades que têm uma coleta seletiva. Então, gente, se a cidade de vocês tem coleta seletiva, separem o lixo, pelo amor de Deus, ele tem muita chance de ser reciclado. Isso. E ao mesmo tempo, cerca de um terço de tudo que é descartado pelos brasileiros vai para lixões a céu aberto, córregos, rios e finalmente no mar, né, contaminando o solo nesse processo e águas e prejudicando a saúde, enfim. Como se não bastasse, a decomposição descontrolada desses resíduos emite metano, um gás poderoso que causa efeito estufa, muito mais do que o dióxido de carbono, né? O impacto de todas essas falhas na gestão de resíduos, somados a custos ambientais e climáticos da poluição, com respectivos danos à biodiversidade e à saúde humana, foi de 97 bilhões em 2020, que foi aquele número que a gente falou antes. Se nada no atual modelo mudar, em 2050, esses custos indiretos da crise do lixo podem chegar a 135 bilhões de reais. É muita grana. E a gente não tem nem dimensão, né, falar em bilhões. Enfim, a saída para essa crise do lixo, defendem os especialistas ouvidos pela reportagem da Folha de São Paulo, passa pelo processo de mudança de um modelo econômico linear, que extrai, produz e joga fora, para outro modelo circular, no qual acontece a redução e o uso eficiente de matérias-primas e de energia e a extensão da vida útil dessas matérias-primas e dos produtos derivados delas, evitando ao máximo o seu descarte. A gente tem um trabalho muito grande para fazer nesse sentido ainda. A gente tem uma cultura que é muito do descarte em várias coisas. Total. Eu vou querer fazer mais um comentário, porque, enfim, esse assunto me toca muito. Uma coisa que eu acho também bem relevante, assim, de a gente falar é a questão da compostagem, né? Porque é inevitável nas redes sociais, e eu mesma tô dentro desse universo, a gente acaba falando muito da compostagem individual, né? Do tipo, a gente fazer compostagem nas nossas casas, ou a gente assinar programas de compostagem. E claro que isso é maravilhoso, e eu considero que isso
de certa forma, uma responsabilidade minha com o resíduo que eu estou gerando, mas a verdade é que isso é uma responsabilidade do Estado, né? E o ideal não seria que todo mundo fizesse a sua compostagem em casa ou assinasse o seu programa de compostagem. O ideal é que o Estado tivesse um programa de compostagem. Assim como a gente tem uma coleta de lixo para rejeitos, que a gente tivesse uma coleta separada para resíduo orgânico e que tivesse uma compostagem sendo feita pelos municípios, porque, enfim, eu não li um estudo, mas eu tenho certeza que a economia seria muito significativa. E para cidades que têm grandes zonas rurais e de produção agrícola, tipo Porto Alegre, poderia existir um esquema maravilhoso. Por exemplo, São Francisco é um caso de uma cidade que tem um serviço público municipal de compostagem e depois eles vendem o adubo gerado para os produtores da região por um preço quase que subsidiado, digamos assim, sendo que não é nem para dizer que é muito subsidiado, porque é um custo que o Estado já teria, então, na verdade, é um esquema que faz sentido para todo mundo, é um ganha-ganha maravilhoso, só perde realmente a empresa de caminhão contratada para fazer esse. Nem a empresa de caminhão, porque a empresa de caminhão também precisa passar com o caminhão para levar Vai o passar resíduo para o resíduo orgânico. da compostagem de qualquer É, forma. Então é isso, seria um ganha-ganha maravilhoso e é uma coisa que me deixa muito frustrada, que assim, a gente não consegue nem chegar nessa conversa. Né? a gente tem outras prioridades, né? Por exemplo, tá aí a agenda fiscal. É. É. E a gente já tem vários exemplos ao redor do mundo dessa separação, né? Enfim, a Marina falou de São Francisco, tem outros países também que além de tu separar o lixo orgânico, os rejeitos, tu tem que separar o tipo de lixo que vai para reciclagem, vidro, de papel, né, de plástico. E assim, quem não separa leva multa, gente, não tem essa. Então, aqui, claro, a gente tem algumas dificuldades que existem áreas que nem o recolhimento de lixo passa, né? Então, é um esforço conjunto, mas eu acho que a sociedade brasileira ela vai precisar de uma forcinha que mexa no bolso para conseguir aderir a certas práticas. E uma coisa muito, muito interessante de quando tu tem essa pressão é que quando a gente é obrigado a separar mais o nosso lixo, a gente já vai se tornando mais consciente dele, né? Então é só assim que a gente vai, como sociedade, de fato, rever o nosso consumo e a nossa geração de lixo. A partir do momento que a gente for forçado a tomar mais consciência sobre o que a gente está enviando pro descarte. Bom, gente, para finalizar aqui nossa sessão de Brasil, que hoje foi longa, a gente só queria fazer uma recomendação de um estudo que acabou de ser publicado pela Transparência Internacional sobre a lavagem de dinheiro no tráfico de animais, né? Que é um fator que permite com que o tráfico de animais aconteça, né? É, enfim, esse estudo foi publicado recentemente, ele está super, super, super completinho. A gente vai deixar o link dele aqui embaixo. E para quem estuda sobre o assunto, tem interesse sobre o assunto, sobre questões de biodiversidade, enfim, de animais no Brasil, eu super recomendo darem uma lida, porque ele realmente está muito legal. E antes da gente seguir para falar de mundo, a gente queria fazer um pedido para vocês. Se vocês gostaram desse episódio até aqui, por favor, se inscrevam para a gente saber que tem mais gente nos acompanhando. Bom, seguindo, vamos falar de mundo, começando com um giro de notícias internacionais apresentado por mim. Assim como o sul do Brasil, a Ásia e o centro da Europa também estão sendo acometidos por um grande volume de águas. No continente asiático, ainda em maio, o Afeganistão também foi afetado por enxurradas e inundações. Segundo as autoridades locais, mais de 300 pessoas morreram e muitas casas e edificações foram violentamente invadidas pela lama. Nos últimos dias, circulou um vídeo comovente em que 3 amigos se abraçam em uma espécie de despedida, segundos antes de serem arrastados pelas águas do rio Natisone, no norte da Itália. No dia 31 de maio, sexta-feira, o céu estava limpo quando os amigos se dirigiram ao leito do rio, que subiu rapidamente em função das chuvas fortes em pontos mais altos do seu curso. Das 3 pessoas, um jovem segue desaparecido. Foram encontrados os corpos de 2 vítimas, sendo elas as 2 outras jovens da cena. Já no sul da Alemanha, as chuvas começaram também na sexta-feira, dia 31, e se estenderam por dias a fio. Muitos distritos da Baviera, um dos estados mais atingidos, já decretaram situação de emergência, com milhares de pessoas retiradas de suas casas em função da inundação. De acordo com autoridades locais, há 4 mortes confirmadas.
O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, mencionou que é a 4ª vez no ano que visita uma região inundada, relacionando esse fato à emergência climática. Segundo ele, mais focado em mitigação do que em adaptação, apesar de, estar enfrentando problemas em relação aos quais a sociedade alemã precisa claramente se adaptar, abre aspas, segundo ele, não podemos ignorar o nosso dever de interromper a mudança climática causada pelas atividades humanas, fecha aspas. No extremo norte do continente americano, seco, o Canadá, no mês de maio, enfrentou incêndios florestais e temeu que se repetisse o cenário de 2023. Quando 8 bombeiros morreram, 230 mil pessoas foram evacuadas de suas casas e 15 milhões de hectares, uma área 7 vezes maior que a média anual dos incêndios no Canadá, queimaram. Por enquanto, felizmente, o impacto foi muito menor, com cerca de 500 pessoas sendo orientadas a evacuar suas casas. Países não precisam de novas reservas de combustíveis fósseis para suprir demanda energética global. Bom, no ano passado, 2 importantes consultorias globais de energia, a Wood Mackenzie e a Rystad Energy, afirmaram que as reservas de petróleo, gás e carvão já descobertas são suficientes para garantir a demanda energética mundial. Agora, um novo estudo reforça esse panorama e destaca que os países não precisam investir na busca por novas reservas, já que o mundo tem projetos de combustíveis fósseis suficientes planejados para atender às previsões de demanda energética até 2050, e os governos devem parar de emitir novas licenças para petróleo, gás e carvão. Alô, Lula, corre aqui. Bom, os dados do estudo, elaborado por pesquisadores da University College London e do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável e publicado na Science, esclarecem que a análise deles é válida se os governos cumprirem as mudanças prometidas para evitar que o mundo ultrapasse suas metas climáticas. Nesse cenário, não serão necessários novos projetos de combustíveis fósseis. Esse estudo é importante porque ele é o primeiro revisado por pares que foi publicado em uma revista científica que argumenta que não são necessários mesmo novos projetos fósseis. Bom, eu sei que essa parte é para falar de mundo, mas eu queria fazer um parênteses aqui para falar no nosso Brasilzão, já que a nova presidente da Petrobras, a Magda Chambriand, quer explorar combustíveis fósseis no Brasil, inclusive na foz do Rio Amazonas, que é uma área extremamente sensível do ponto de vista ambiental. Até aí tudo bem, quer dizer, nada bem, mas a gente já sabia essa posição dela. Agora, ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo com declarações bem complicadas no último dia 27 de maio. Mais uma vez, alô Lula, corre aqui. Questionada sobre as relações entre a tragédia climática no Rio Grande do Sul e a produção de combustíveis fósseis no mundo, ela disse que a catástrofe tem várias causas e que é injusto responsabilizar a produção de petróleo no pré-sal brasileiro. Ela está errada? Não está. Mas é óbvio que isso é uma manipulação da informação. Claro que o pré-sal brasileiro, o petróleo que foi extraído do pré-sal, não tem diretamente, talvez, a ver com a tragédia no Rio Grande do Sul. Mas toda a extração de petróleo, inclusive o petróleo do Brasil, tem a ver com a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Foi como a notícia que a gente falou agora há pouco daquele estudo, né? Que tinha 2 vezes mais chances de ocorrer por causa das mudanças climáticas. Então, enfim. Não satisfeita, a Magda também citou a grande cheia que atingiu o Rio Grande do Sul em 1941 e a frase dela, abre aspas, é: a gente nem tinha petróleo no Brasil nessa época. Com licença, Veridiana, mas se isso não é um tipo de negacionismo, não sei o que é. Não, essa eu tenho que concordar. Essa aí foi complicada. Vamos fazer um comentário, vamos fazer uma explicação, né? Tá bom, não tinha petróleo, mas tinha carvão, tinha combustível fóssil, né? Então, assim, a gente tá falando de trocar 6 por meia dúzia. E óbvio que aquela enchente, e que essa enchente, e que enchentes gigantescas podem ocorrer mesmo sem a mudança climática. A questão da mudança climática não é só o acontecimento, mas é a frequência dos acontecimentos. A gente teve ano passado no Rio Grande do Sul cheias terríveis, a gente tem cheias e secas cada vez mais frequentes. E mais intensas. E mais intensas. Ela usar um episódio de 1941 para dizer que aconteceu em 1941, quando não se explorava tanto petróleo assim, ou não se explorava petróleo no Brasil, eu diria que é intelectualmente desonesto. Desonestidade intelectual, isso aí.
Vermont se torna o primeiro estado dos Estados Unidos a exigir que empresas de combustíveis fósseis paguem pelos danos que causam ao planeta. Indo contra tudo e contra todos, Vermont, que é um estado governado por um republicano, vejam só, promulgou uma lei que considera as empresas de petróleo financeiramente responsáveis pelos danos ambientais que elas causam. E aí vocês vão me dizer, como assim? Já não era desse jeito? Bom, no geral, as empresas só são responsabilizadas financeiramente pelos danos ambientais causados por impactos diretos, tipo num derramamento de óleo. E mesmo nesses casos, a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Agora, essa lei que eles acabaram de aprovar é interessante porque quer responsabilizar financeiramente as empresas pelos danos causados pelo impacto das mudanças climáticas, que são em grande parte causadas pelas emissões dessas empresas, como a gente estava comentando na notícia acima. Ou seja, gente, é pura lógica, já que elas causaram essa situação, elas têm que pagar pelos danos que estão acontecendo. Como nos Estados Unidos tudo funciona com base em precedentes, essa notícia é interessante principalmente porque ela nos deixa com esperança de que a lei sirva de modelo para outros estados mais importantes, como Nova York, Maryland e Massachusetts, que estão considerando medidas similares. E claro, para que também sirva de modelo para uma futura legislação federal que já foi proposta pelos senadores Bernie Sanders, óbvio, que é de Vermont, por sinal, e pelo Chris Van Hollen. E como a Veridiana estava falando na notícia em relação ao gasto do Brasil com lixo, a gente pode fazer aqui um espelhamento para a questão das empresas de combustível fóssil e realmente, né, tem gente que precisa sentir doer no bolso para começar a mudar alguma coisa. Eu tô torcendo muito para que essa moda pegue e também curiosa para saber como é que isso vai funcionar, né? Porque a gente sabe que enfrentar essas empresas não é fácil, mesmo coisas muito mais diretas, como os males causados pelo cigarro, por exemplo, quando a gente fala da indústria do cigarro, né? Já foi essa litigância na justiça, né? Essa luta na justiça já é difícil de se conseguir, mas enfim, eu acho que tem que entrar mesmo, ainda que não dê talvez resultados tão palpáveis em termos financeiros, serve para mostrar o que está acontecendo, né? Serve para publicizar todo esses prejuízos que têm sido causados ao longo de décadas. Em meio à onda de calor, Índia bate o recorde de maior temperatura já registrada no país. Bom, eu vou tentar não me prolongar muito aqui, porque infelizmente essa notícia não tem muita novidade, né? Em Delhi, que tem nada menos que 29 milhões de habitantes, imagina, gente, é quase o dobro de São Paulo, a temperatura chegou a 49 graus Celsius, que foi a maior temperatura já registrada. E quando esse contexto de muito calor se estende por vários dias, a gente sabe que temos o quê? A tendência é que a gente tenha seca. A água acabou em diversos pontos da cidade e as pessoas tiveram que fazer filas de mais de 2 horas para conseguir encher um balde de água. E, gente, sério, eu vou abrir meu coração aqui para vocês para compartilhar que essa é uma das minhas maiores distopias climáticas e medos e coisa que me deixa ansiosa. Por mais notícias que eu leia, o meu cérebro simplesmente não consegue processar que isso é totalmente realidade já em muitas partes do mundo. E vocês sabem, né? A gente vive num país que tem os 2 maiores aquíferos do mundo, ou seja, a gente tem as 2 maiores fontes de água doce e a gente é muito privilegiado e mesmo pra gente isso pode se tornar o futuro. Mas bom, voltando pro caso da Índia, com as ondas de calor, vieram os problemas que a gente já conhece, quedas de energia, aulas e outros eventos sendo cancelados e pessoas internadas no hospital por estresse físico devido ao calor. Inclusive, gente, onda de calor é disparado o evento climático que mais causa mortes ao redor do mundo, tá? É muito importante a gente lembrar disso quando a gente pensa em política pública para mudanças climáticas. E para fechar, eu acho importante a gente destacar aqui também que essas ondas de calor atingiram grandes partes do continente asiático, não só a Índia. No Paquistão, por exemplo, também foram registradas temperaturas de 49 graus Celsius e nas Filipinas também foram registradas ondas de calor. Eu queria fazer um comentário aqui. O quanto a gente tem falado muito mais agora que a gente não está preparado, ou seja, o quanto mais a gente tem falado na necessidade de adaptação e falado menos em mitigação. Óbvio, a gente tem que falar de adaptação e sempre já deveria estar falando de adaptação há bastante tempo, mas a urgência do que está acontecendo mostra que a gente já chegou num cenário muito ruim, que as mudanças climáticas estão aí e as consequências delas estão cada vez mais graves. Então a gente tem as falas, os discursos, tem
mudado um pouco da ideia de mitigação para adaptação, justamente porque as tragédias estão batendo a nossa porta e a gente precisa fazer agora isso. Então, a distopia chegou, né? Mas é importante também a gente não deixar a peteca cair em relação a essa discussão, né? Porque existe muito um posicionamento de desistência, no sentido de que, tipo, não, tá, não tem mais o que fazer, então azar, vamos continuar emitindo e agora vamos só focar em adaptação. Só que, não, pera, vamos fazer os dois, a gente tem que fazer os dois, Tá porque ruim, mas pode piorar. isso é exatamente isso que eu ia dizer, se a gente continuar emitindo, vai ficar muito, muito pior. Então, assim, a melhor chance é mitigando muito e se adaptando muito. E ainda assim, a situação é difícil. Deslizamento em Papua Nova Guiné enterra um vilarejo no interior do país. No último dia 24 de maio, depois de um terremoto e de chuvas fortes, um deslizamento cobriu uma parte significativa do vilarejo de Yambali, que fica no norte do país, a 2 horas de carro da capital. A área afetada é equivalente ao tamanho de 3 a 4 campos de futebol e os acúmulos de pedras do deslizamento chegam a ter 8 metros de profundidade. Agora, a estimativa em relação à quantidade de mortes ainda é muito incerta. O último censo tinha sido realizado em 2000 e as estimativas do governo são de que 8.000 pessoas morem ao redor da área atingida e que 2.000 tenham sido enterradas vivas. Mas uma matéria da Reuters mostra que esse número é muito incerto. Uma estimativa de agentes da ONU que estão trabalhando na região aponta um número de mortes em 670 e um comerciante local diz que, na verdade, menos de 200 pessoas moravam na área atingida. Imagens de satélite mostram que a área era bem pouco habitada, com algo em torno de 18 a 20 construções podendo ser identificadas. Mas o governo diz que as construções tradicionais da região são pequenas e feitas de madeira embaixo da mata, então as imagens de satélite não seriam uma fonte confiável. E como a área é muito afastada, montanhosa e o solo ainda está muito instável, os resgates foram e seguem sendo muito difíceis. E bom, gente, se eles não sabem estimar a quantidade de pessoas afetadas, imagina a gente, né, que tá tão longe. Mas o que a gente pode sim dizer para vocês é que esse é um caso de um desastre natural, que se não foi causado pelas mudanças climáticas, pelo menos ele foi agravado por elas, já que as chuvas fortes contribuíram para a gravidade do deslizamento. Isso nos lembra o quê? Que a gente simplesmente não está preparado, muito menos os países menos desenvolvidos do sul global, onde toda a situação de desastre natural acaba virando uma grande tragédia por causa da falta de infraestrutura para lidar com esses eventos. México elege uma mulher e cientista climática como nova presidente. Ai, gente, finalmente uma notícia bem boa para terminar esse episódio com um pouco de esperança, né? O México elegeu, nesse último final de semana, do começo de junho, sua primeira presidenta mulher, a Cláudia Sheinbaum. Mas não é só isso, ela também é cientista climática, olha que maravilha. Então, ela é formada em física e fez seu doutorado em engenharia de energia. Ela passou 4 anos no laboratório da Universidade de Berkeley, estudando o consumo de energia do México, e ela tem um Nobel da Paz, porque ela participou da autoria do relatório do IPCC de 2007, que foi premiado com esse Nobel. Ela foi prefeita da cidade do México entre 2018 e 2023, e antes disso ela era secretária de meio ambiente da cidade do México. Se o governo dela vai ser um sucesso em termos ambientais, a gente não tem como prever, mas que é legal e nos enche de esperança ver uma cientista climática se tornar presidente, isso com certeza. Antes de terminar, gente, vamos falar do El Niño rapidão? Olha só, tô vendo muitas matérias ou, enfim, comentários na mídia falando de que, nossa, o El Niño tá acabando e que coisa boa e nananã, só que assim, depois do El Niño vem Laninha, que também está associado com vários efeitos climáticos difíceis, né? Então, no caso do Brasil, a gente tem uma inversão, a gente tem seca no sul e muitas chuvas no norte. Por exemplo, a gente teve aquele episódio de chuvas na Bahia, durante o governo do Bolsonaro, que foi durante o efeito do Laninha, né? Nos Estados Unidos, a gente também tem o Laninha associado a um aumento da vulnerabilidade para furacões. Então, assim, eu acho que, claro, é bom a gente comemorar que o El Niño está terminando, porque foi um El Niño muito pesado, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode considerar que, pronto, daqui para frente, vida normal, tudo vai voltar a ser como era antes e que todos os nossos problemas vão ter sido superados, porque vem um outro fenômeno e a ciência climática já aponta que o El Niño e a Laninha estão ficando cada vez mais frequentes, né? Então, antes a gente tinha intervalos de anos entre eles, e agora a tendência é que eles estão se aproximando, e
ficando cada vez mais coladinhos um no outro e a gente tá vivendo, pulando de um extremo pro outro sem ter intervalo. Então, tá bom, pode comemorar, mas acho importante a gente lembrar que as coisas não vão mais voltar, a gente precisa aceitar que a gente tá com um novo mundo. Tem que comemorar triste. Não é comemorar triste, é comemorar preparado pra enfrentar o que tem pela frente sem tapar o sol com a peneira. Pessoal, agora nós vamos aproveitar o espaço para divulgar um edital do Fundo Brasil de Direitos Humanos chamado Incidência Popular em Segurança Pública. Confesso que eu não conhecia o Fundo Brasil de Direitos Humanos até eles entrarem em contato conosco e eu recomendo que todo mundo acesse o site fundobrasil.org.br para conhecer mais essa instituição fundada, entre outros, por Abdias do Nascimento, uma referência aí entre intelectuais brasileiros. Então vamos escutar a mensagem de um representante do Fundo Brasil divulgando o edital Incidência Popular em Segurança Pública. Olá, meu nome é Pedro Lagato, eu sou assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, uma fundação cuja missão é promover o respeito aos direitos humanos no Brasil a partir do apoio às organizações da sociedade civil, além de contribuir para o desenvolvimento da filantropia por justiça social no país. E pensando na nossa missão, o Fundo Brasil está agora com as inscrições do edital Incidência Popular em Segurança Pública abertas. Nesse edital, a gente quer apoiar propostas focadas na incidência política direta sobre instituições e operadores da segurança pública no Brasil, apoiando assim projetos que promovam uma segurança pública antirracista, antidiscriminatória, menos violenta e mais aberta à participação social no Brasil. Esse edital vai priorizar projetos que abordem de maneira central, justiça racial, justiça de gênero, questões de orientação sexual, entendendo essas como causas fundamentais da violência no país, logo também chaves muito importantes para sua superação. Nesse edital, podem se candidatar coletivos, movimentos, grupos e organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, claro, com ou sem CNPJ, ou seja, é um edital que aceita a inscrição de organizações não formalizadas. O prazo de inscrição, o limite para escrever o seu projeto, é dia 17 de junho às 18 horas, e essa é uma informação muito importante. Diferente de outros editais, que normalmente é meia-noite, a gente encerra o nosso portal de projetos, a gente encerra o recebimento às 18 horas. De forma que é muito importante que as proponentes se preparem para enviar antes. E talvez enviar bem antes, essa é a nossa dica de sempre, Não deixe para o último dia, não deixe para as últimas horas. Tenha o seu projeto pronto muitos dias antes para você ter tempo de revisar, de submeter com tranquilidade. Se tiver qualquer problema, você pode lidar com esse problema sem ser com tranquilidade. Nesse edital vão ser doados R$800 mil para pelo menos 10 propostas, ou seja, nós vamos apoiar pelo menos 10 propostas de R$80 mil cada, por um período de 12 meses. R$800 mil serão doados no total. Para se candidatar, basta acessar o site do Fundo Brasil, ler o edital completo com muita atenção, porque foi um edital escrito, pensado para oferecer muitas informações para os proponentes, então tem bastante coisa lá que pode se aproveitar. No edital, vocês vão encontrar um link para o nosso portal de projetos. Tem que entrar nesse portal de projetos e aí não deixem para a última hora, porque vocês precisam fazer o seu cadastro, login e senha, etc. Então, depois de feito isso, vocês vão conseguir acessar o formulário de preenchimento para o projeto, Vão preencher esse formulário, ele é o único documento necessário para inscrição, não precisa de mais nada, apenas o projeto bem escrito, submetido, e aí sim você está inscrito sua proposta está inscrita no edital Incidência Popular em Segurança Pública. Para mais informações, acesse www.fundobrasil.org.br ou envie um e-mail para edital@fundobrasil.org.br que nós responderemos suas dúvidas rapidamente. Vamos no aguardo da proposta de vocês. Um grande abraço. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem ele com os amigos de vocês ou nas redes sociais. Nada nos ajuda mais do que o famoso boca a boca, mesmo que na versão online. Nós gostaríamos também de agradecer o engajamento que recebemos no Instagram do Nosso Futuro em Comum nas últimas publicações e dizer que a gente está muito feliz com isso que está acontecendo, É um esforço grande que a gente está fazendo para tentar ativar essa página, mas a gente acha que faz sentido para poder estar mais em contato com vocês e ter um acesso melhor à audiência e também vocês, a audiência, terem um acesso melhor a nós, para sugerir pauta, para criticar, para fazer qualquer tipo de comentário, enfim, toda participação é muito bem-vinda, será muito bem recebida de nossa parte. Então, sempre que quiserem, mandem mensagem, não hesitem em mandar mensagem ou em comentar em publicação, enfim, façam o que vocês quiserem para entrar em contato conosco, isso vai nos fazer muito felizes. Se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @marinagodwar no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima semana.